Amados, boa tarde. O vídeo de hoje é sobre algo que muitas vezes as pessoas falam, que todos nós somos filhos de Deus, mas eu gostaria de ir na palavra para ver se realmente isso procede, se realmente todas as pessoas são filhas de Deus. Anos atrás eu vi um vídeo do Papa Francisco, onde ele fala, ele dizia assim: todos nós somos filhos de Deus. E aí aparecia um judeu, aparecia um budista, depois um católico, um evangélico, enfim, todas as religiões, né, num vídeo, dando a entender de que todos, independente da religião, independente do credo, que somos chamados filhos de Deus. Mas na verdade, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, amém? A palavra de Deus, em alguns momentos, ela fala que Jesus é o unigênito, né, o Filho único de Deus, e em alguns momentos ela fala que ele é primogênito. Então, existe alguma, como é que se diz? A palavra ela se contradiz? Na verdade, não. E nós vamos entender o porquê, tá? Em João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né, Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui fala que ele é unigênito, né? Outra passagem também fala, em João 1,18 diz assim: Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, dizendo que Jesus, né, o único Filho que revelou o Pai. O Deus Pai nunca foi visto por ninguém. Então, esses versículos falam de que ele é o unigênito. Mas vamos ver quando fala que ele é o primogênito. João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, no caso está falando de Jesus, quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no nome de Jesus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aqui está falando que quem recebe Jesus, quem crê no nome dele, né, que na verdade é o nascer de novo, é o novo nascimento, esses são chamados filhos de Deus. Porque não é quem é nascido da carne, no caso o nosso nascimento natural de mãe. Então está dizendo que nem todos os que são nascidos, né, da carne, o nascimento natural, são chamados filhos de Deus. Mas aqueles que creem e recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador, esses são filhos de Deus. Em Efésios 1,5 diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então nós somos filhos, nós nos tornamos filhos adotivos, né, através de Jesus. Então nós fazemos parte da família de Deus por Jesus e não pela nossa natureza em si. Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Em Romanos 8, 14 e 15 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então aqui está falando, está abrindo mais o leque, né? Esses que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, o que eu falei no vídeo há 2 dias atrás, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Aqui fala de novo: pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quando nós ouvimos muitas vezes falar: eu nasci de novo, ou eu me converti, né? É exatamente isso. O Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. Nós, cada indivíduo, nós somos um espírito que tem uma alma e que vive num corpo, né? Então está dizendo que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito, quando nascemos de novo, que somos filhos de Deus, amém? Romanos 8, 29 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou
para conforme a imagem de seu Filho Jesus, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, isso inclusive eu falo muito no meu vídeo, de novo, naquele plano eterno de Deus, que eu recomendo muito. Eu vou colocar aqui o link aqui em cima e também na descrição abaixo, sobre isso, né? Que o plano de Deus era a família numerosa de muitos filhos parecidos com Jesus, né? Então fala aqui, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui ele vai tá sendo o primeiro dentre muitos, certo? E aqui fala também, ó, em Mateus, quando Jesus ele estava pregando num certo momento, em Mateus 12, diz assim: e disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Aqui ele estava falando que Maria, né, e os irmãos naturais de Jesus estavam lá fora para falar com ele. E olha o que Jesus diz aqui, que interessante. Ele, porém, respondendo, disse aos que lhe falara: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que ele estava querendo dizer aqui? Que a família dele, né? A família dele, realmente quem são? Aqueles que fazem a vontade do Pai, aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Em Lucas 8:21, referente a essa mesma passagem, diz assim: mas respondendo Jesus, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, assim, somos todos filhos de Deus? Não. Quem são os filhos de Deus? Quem ouve a palavra de Deus e as pratica. Quem recebe Jesus como Senhor e Salvador. Quem crê no nome dele e quem vive uma vida, né? Uma vida olhando, colocando o nosso foco em Jesus, né? Que é o único, é o nosso modelo, né? Para vivermos uma vida em Deus. E esses sim são chamados filhos de Deus. E em Marcos 16:15, Jesus diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então, todos somos filhos de Deus? Não. Todos nós somos criaturas, somos criação de Deus. Quem são os filhos de Deus? Eu já respondi acima. São somente aqueles que recebem a Jesus, amém? E vivem uma vida conforme a palavra e a pratica, né? Ver o que o Senhor apoia e o que o Senhor não apoia, aprovar aquilo que o Senhor aprova e desaprovar ou reprovar aquilo que o Senhor não aprova, amém? Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, tenha sido uma bênção. Eu te peço que deem um like, comentem, compartilhe com seus amigos para que também possa assim divulgar o canal. Amém? Deus abençoe vocês.